E isso da lubrificação vaginal, né? Assim, se a mulher sente dor, se a relação tá difícil, na próxima relação ela vai antecipar a dor. Ela não vai querer ter. Então, a gente tem que usar mesmo de estratégias para reduzir não só o tratamento hormonal, mas mulheres jovens às vezes sentem falta de lubrificação. Um exemplo disso é usar a pílula contraceptiva, a pílula anticoncepcional, né? Algumas usuárias têm queixa de redução da secreção vaginal. Isso pode acontecer, então a gente tem que ser aberto a ouvir a paciente. E isso, eu incentivo muito o uso de lubrificante, hidratantes íntimos, então facilitadores da relação sexual, às vezes até conversar com ela sobre posições. Então, dentro da ginecologia tem essa abordagem tanto medicamentosa, mas comportamental também, falar sobre sexo, que no nosso caso feminino, realmente existe essa dificuldade histórica de falar sobre sexo, mas que eu fico muito feliz quando eu vejo que está mudando. Então, você falando das mulheres mais velhas, recentemente eu atendi uma paciente no consultório, 90 anos, ela está viúva há 5 anos e ela reencontrou um amor da infância. E ela foi antes no consultório de começar a namorar e falou, olha, eu vou namorar, meus filhos não querem, mas eu vou namorar. E eu quero saber o que eu tenho que fazer para ter uma relação sem dor, uma relação confortável. Então, ela já foi motivada antes de ter, e eu achei isso fantástico, porque a maioria das vezes eu recebo a mulher já traumatizada. Tive relação e foi horrível, né? Então, ela veio antes, e a idade para ela não foi um fator limitador. Eu quero namorar, mesmo que minha família for contra, eu não estou nem aí. Foi muito legal. E é interessante, assim, falar disso, porque é o que eu falo com meus pacientes, que libido é multifatorial. Porque é muito comum, às vezes, o paciente chega com 50 anos, a libido está ruim, ele fala assim, não, minha testosterona está baixa, eu tenho certeza. Você pergunta assim, e aí? O que te trouxe aqui hoje? Aí ele fala assim, minha testosterona está baixa. Não dosou, não fez exame nenhum, mas ele tem certeza que a testosterona está baixa porque a libido está ruim. A mulher também. Né? Então você vai, faz o exame, a testosterona está melhor que a minha, um cara com 50 anos, e fala, olha, infelizmente não é testosterona seu problema. E aí você vai olhar, né, a questão da multifatoriedade da libido é interessante por isso, porque a libido, assim, ela acontece numa área do cérebro, a gente chama de sistema límbico, e lá existem receptores de fato para testosterona, mas existem receptores para outros neurotransmissores, como a dopamina, por exemplo. Né? E a gente usa alguns remédios que atuam na via dopaminérgica para melhorar a libido, em alguns casos psicogênicos. E essa via dopaminérgica, esse sistema límbico, ele também está muito ligado ao sistema de recompensa. Então, daquele paciente, assim, você faz uma coisa que foi boa, teve aquela recompensa boa, você quer ir de novo. Aí eu falo para o paciente, você vai no restaurante, a comida é maravilhosa, você vai querer voltar lá? Vou. Vai voltar. Agora você vai no restaurante, a comida é muito ruim, você vai querer voltar lá? Vai. Não vou, não. Mesmo com a testosterona boa, lá em cima, você vai querer voltar? Não vou, não. Então, assim, a mesma coisa da relação sexual. Se você visita uma relação sexual em que é agradável, prazerosa, você tem prazer, a sua parceria tem prazer, você quer voltar. Se não é assim, se o contexto não favorece, ou se você está inseguro com a sua performance no seu contexto, que no meio masculino isso é muito impactante, que a gente chama de ansiedade de performance, né? Ele quer performar de uma certa forma que ele acredita ser melhor. Que né? ele acredita. A gente hoje tem aí muito importante frisar. Né? Você vê assim, hoje o que a gente vê o acesso à pornografia, tudo hoje é muito difundido. Se você vê uma mulher, como uma mulher é tratada, ou como uma parceria, né, mesmo um homem gay passivo é tratado num filme erótico, ninguém quer ser tratado daquela forma, né? Ninguém quer ser tratado pelo seu parceiro daquela forma. Então, criam-se, às vezes, fantasias erradas de performance na cabeça daquele homem e que ele acha que ele tem que performar daquele jeito. E a mulher buscando, muitas delas buscando conexão. Buscando exatamente o contrário, intimidade, conexão. Carinho e conexão. Né? Da parte feminina, o que eu vejo é que essa falta de conexão, às vezes, deixa a mulher menos responsiva à atividade sexual. Então, a mulher ela tem esse desejo responsivo, ou seja, se o homem não conversou com ela o dia inteiro, não fez ali demonstrações de carinho, a maior parte delas não vai ter interesse de chegar à noite, ver o homem pelado e ter vontade de transar.
Claro. Então, o que eu explico para ela sobre isso de ser multifatorial é que a libido é uma pizza de 8 fatias. E está muito em voga agora falar sobre a questão hormonal, testosterona. É a minha testosterona que está baixa. Será que é só testosterona, né? E muitas vezes essa questão de dosagem hormonal está sendo feita uma mulher que está usando pílula anticoncepcional, que, né? Então, assim, a gente nem está fazendo o diagnóstico ali. Então, a pílula anticoncepcional mesmo, ela bloqueia o ciclo menstrual, aquela pessoa não tem período fértil. É uma queixa comum, às vezes, de mulheres jovens, usuárias de pílula, buscando outros métodos que voltem a ter esse ciclo menstrual, para poder ver se o período fértil vai fazer modificação. E às vezes o que a gente vê é que mesmo trocando o método, ali continua ruim, porque a gente não está olhando essa pizza com as outras fatias. Então tem que ser uma pessoa que está disposta, está fazendo atividade física, como que está a sua rotina em saúde, né? Dentro de uma doença, a gente enfrentando um tratamento, é difícil mesmo ter desejo sexual, né? Passando um estresse grande, um estresse ali, uma situação ruim, por exemplo, estou com risco de ser demitido. É mais difícil pensar em sexo. E no público feminino, essa dificuldade ela é ainda maior, já que nosso desejo ele é mais responsivo do que espontâneo. Então, olhar essa pizza e olhar o paciente como um todo. Então, você falando sobre a questão da dopamina, existem doenças ginecológicas ou doenças em seres humanos que vão fazer problemas nessa ativação. Então, a exemplo da hiperprolactinemia, por exemplo, que a mulher está com níveis altos de prolactina no corpo. Pode ser induzido por medicamento, né? Essa condição, isso bloqueia a dopamina, que é um neurotransmissor. Então, às vezes, a condição ela não é psiquiátrica ou não é do relacionamento, ou ela está se esforçando para ter uma rotina boa em saúde, mas é uma mulher que está com uma condição, um distúrbio hormonal. E aí tem que tratar a causa base, tem que resolver aquela causa base, né, para poder ativar o eixo dela, favorecer os neurotransmissores que fazem a ativação da vida sexual. Isso é muito importante, né? Eu falo com meus pacientes o seguinte: toda vez que você vem para mim trazendo uma queixa de libido, eu tenho que olhar para você como ser humano completo. Porque quem está ali na hora da relação sexual não é a testosterona do fulano, é o fulano. Né? Quem está criando um desejo sexual sobre aquela pessoa com que ele está se relacionando é o fulano. Então esse fulano tem trabalho, esse fulano tem estresse, esse fulano tem medo, esse fulano tem inseguranças com o próprio corpo, esse fulano tem uma exposição a uma rede social que às vezes é tóxica para ele, daquela forma como ele se compara, né? Ele vê às vezes pessoas com corpos maravilhosos postando ali no Instagram, ali no Facebook, e ele vê que ele não está dentro daquele padrão, e ele se sente, né, com medo na hora da relação sexual. Então existem várias questões envolvidas, né, na hora do libido, do desejo. Né? E existe também, se no público masculino a questão é performance, a mulher quando ela tira a roupa, ela se sente confortável com o seu corpo. Exato. Então, no mundo da rede social, da comparação, o Brasil é um país campeão em cirurgia plástica, né? Uhum. Então, assim, e agora aumentando também muito o número de cirurgias íntimas. Então, a pessoa acha que ela não tem orgasmo porque o pequeno lábio dela é muito grande. Então, existem sim indicações para essa cirurgia. Tem pessoas que têm um excesso de pele ali que vai doer, ou que não só na relação sexual, mas vai fazer alguma atividade que incomoda. Mas existe também um excesso dessa indicação de achar que isso vai resolver um problema sexual. Então, não é fazer uma cirurgia que vai te dar orgasmo, né? Tem que saber também qual que é a causa. A causa é desejo ou é a causa excitação? Então, por exemplo, diabetes descompensado, a mulher ela tem dificuldade de excitação. Então, ela pode ter o desejo, mas ela não excita, porque tem um problema periférico. Então, o ginecologista ele tem que ser aliado da mulher, né, e o urologista do homem, de tentar achar as causas e ele sentir que é um ambiente acolhedor para ele expor, né, se tem problema no relacionamento, se está fazendo o tratamento direito daquela doença ou não, né, para poder encontrar um melhor caminho de ter uma vida sexual boa. E vida sexual boa significa ter uma vida boa, né, porque o sexo faz parte disso aí. E no meu caso, né, eu vejo muito assim, a questão do falocentrismo. Né? O tanto que o homem acredita que o poder da relação sexual está no pênis. Né? A gente tem hoje feito
as cirurgias íntimas masculinas, como preenchimento peniano, né? Que eu faço do Urofil, onde a gente faz um preenchimento peniano com ácido hialurônico, é uma técnica segura, é uma técnica que tem baixíssimos índices de complicação, os pacientes ficam satisfeitos, mas ela existe indicações e existem expectativas que precisam ser alinhadas, né? O paciente que vai lá no consultório achando que quer sair de lá com um pênis enorme, que isso vai trazer para ele um prazer na relação sexual fora do normal, vai melhorar muito a vida sexual dele, simplesmente que o pênis ficou mais grosso, isso não é a realidade, né? Agora, se é um paciente também que a gente hoje vê, às vezes não necessariamente na relação sexual, mas aquele paciente que usa sunga ou ele troca de roupa em vestiário e tem muita vergonha do seu órgão, a gente pode proporcionar através de um procedimento de preenchimento uma sensação de mais confiança, e aí às vezes a gente trata até um problema de disfunção erétil, um problema de baixa libido, um outro problema que a base era aquele pênis pequeno. Mas existem, claro, as indicações dos procedimentos que são feitas e a conversa com o paciente deve ser muito franca, falando, olha, você se submeter a um procedimento para preenchimento peniano, você vai esperar o que dele? O que te incomoda na sua vida que vai fazer com que esse preenchimento consiga te ajudar? Então, assim, a questão da mulher nesse cenário, eu vejo que a maioria das vezes as esposas falam com os pacientes que eles não precisam fazer aquilo. Claro, eu já tive casos de homens com pênis realmente muito pequenos, inclusive não conseguiram levar a mulher ao orgasmo e que depois do preenchimento conseguiram levar a mulher ao orgasmo com penetração. Claro, ele conseguia levar de outras formas, mas com penetração a mulher não conseguia ter o orgasmo, não se sentia excitada porque o pênis era muito pequeno e depois do preenchimento conseguiu, que é ótimo, é o tipo de caso que a gente gosta mais de fazer, é esse. Mas a gente percebe que a maioria dos casos em que o homem procura, a mulher fala, e a esposa? A esposa reclama? Não, para a esposa dá tudo bem. Eu mesmo que quero. É uma questão da minha autoconfiança, né? Então, assim, o tanto que a nossa sociedade é falocêntrica, né, e que uma criou... fantasia, né, dele em relação à performance, que a mulher busca isso, e às vezes dentro daquele relacionamento ali, ela pode estar até insatisfeita com a falta de carinho ou conexão dos dois, e não é relacionada ao ato em si. Exatamente. Então, uma das formas que eu tento incentivar o casal que não está tendo intimidade é tenta evitar a relação por um tempo. Então, troque carícias, massagens, vão em ambientes diferentes, que vocês tenham mais privacidade, que são abordagens comportamentais que o casal pode tentar para poder a mulher se sentir mais conectada. Então, essa questão do pênis grande, eu acho que é uma sociedade falocêntrica e uma fantasia muito grande, sendo que as mulheres, a grande parte da inervação da mulher é na vulva externa, é clitoriana, e as mulheres têm vergonha de conversar sobre isso. Muitas fingem orgasmo, começam fingindo na juventude, vão até a idade da mulher adulta fingindo para deixar o parceiro feliz, mas na verdade ela tem vergonha de falar, olha, minha estimulação é externa, eu preciso ou de usar algum brinquedo sexual, ou preciso que você me estimule de outras formas. Então, é muito essa conversa sobre sexo, que eu acho que é muito pouca entre os casais. E várias vezes eu vejo no consultório perguntando, mas você já falou isso para ele? Ah, não, doutora, eu tenho vergonha. Então, a gente tem vergonha com quem a gente deita, com quem a gente está fazendo escolhas de vida. A gente tem que rever isso também. Exatamente. Né? E da parte feminina das cirurgias íntimas, vejo também que a possibilidade cirúrgica aumenta a confiança daquela mulher que tem alguma questão com a genitália. Então, não é ser contra a cirurgia, existem indicações e, quando bem indicada, muda a vida daquela mulher, né? De se sentir mais confiante, de estar feliz com o seu próprio corpo. Agora, a grande questão é que, muitas vezes, pode fazer várias cirurgias, ou o homem pode fazer um preenchimento peniano, mas é um casal que ele não conversa, que ele não está conectado e que ele tem medo de buscar ajuda. Exato. Eu acho que é isso que o acolhimento do urologista e do ginecologista nesse momento que faz toda a diferença, né? É claro, se eu preciso mandar todo homem que me procura querendo aumentar o pênis para o psicólogo, não, né? A mulher que quer colocar uma prótese de silicone,
não vai toda mulher que quer colocar uma prótese de silicone ir para um psicólogo antes, né? Mas é preciso entender se existe de fato um falocentrismo exagerado ali naquele homem, se existe um dismorfismo sexual, ele tem um pênis normal e está querendo ficar com um pênis muito, muito maior do que o normal, ou se realmente é algo plausível, algo compatível, que a gente pode melhorar a vida dele de uma forma sem muitos riscos, sem comprometer a saúde dele como um todo, né? E essa questão é tão impactante do masculino, né? Do falocentrismo, que entre casais gays, né? Assim, o gay ativo, ele se sente na obrigação, muitas das vezes, claro que isso não é uma regra, mas muitas das vezes ele se sente na obrigação de ter o pênis maior do que o passivo, como se o pênis fosse o instrumento de poder e dominação sobre o outro, né? E aí já tem várias questões, né? E o sexólogo faz a festa, né? Porque primeiro que sexo não é sobre dominação, segundo que o tamanho do pênis não diz nada sobre o poder que você tem sobre, né, sobre a sua performance. Satisfatória, né? Exatamente. E para a mulher, às vezes, muito do que é importante uma preliminar, né? Eu fico assim, eu pergunto para meus pacientes, a grande maioria não faz preliminar. Não sabe fazer, ou então quem faz é a mulher nele, ele não faz na mulher. Então, assim, a importância do casal conversar sobre, vem cá, me fala, o que te dá prazer? O que é bom para você? E falar sobre prazer feminino é difícil, porque é uma sociedade que, historicamente, a mulher, o sexo era para a procriação. Então, ainda a gente tem muita raiz dessa estrutura. E homens falam pouco sobre o que dá prazer para a mulher, né? Então, eu vejo que muitas delas têm a dificuldade de falar, mas também não são incentivadas pela parceria. Então, o homem poderia, por exemplo, vamos fazer hoje diferente, vamos usar um brinquedo sexual, vamos tentar um outro tipo de estimulação. E, como o casal não conversa, não estão conectados, ela finge orgasmo, ele acha que tá bom, então, porque, ou às vezes está performando, está fazendo movimentos que às vezes até gera dor naquela mulher ali. Porque às vezes nem ele está sentindo prazer também fazendo aquilo. Está fazendo porque acha que ele que tem que ser tem assim. mostrar como um estereótipo, né, como uma persona que ele colocou ali naquele momento. E aí acaba os dois frustrados, sem orgasmo, né? Não que o orgasmo tem que ser o fim de tudo. Então eu explico para elas que é importante essa questão da carícia, de ter conexão com seu parceiro, principalmente para a mulher que sofre de vaginismo, é uma mulher que ela tem dificuldade ou parcial ou total de ter penetração, né? É uma contração involuntária desses músculos da pelve e a pessoa não tem controle corporal sobre aquilo, precisa de uma dessensibilização. Às vezes sessões com fisioterapia pélvica, mais ou menos 6 a 10 sessões. São pacientes que na primeira consulta elas não são examinadas. Primeiro eu tenho que resolver a questão sexual dela, o que faz ela sofrer. Depois eu vou preocupar, sim, com HPV, com a questão da contracepção, né? Mas tudo tem sua hora na paciente que tem a questão do vaginismo. Então, no vaginismo, a última coisa que essa paciente está querendo, que essa mulher está querendo, é um pênis grande, né? Exatamente. Então, essa mulher precisa estar num ambiente confortável, num ambiente com privacidade, muitas mulheres sofrem hoje com essa questão de rede de apoio com os filhos, né? Então, tem 2, 3 filhos, tem que morar com algum familiar, o casal não tem um ambiente de privacidade. Ou às vezes não ficam sozinhos em nenhum momento, sempre com os filhos, né? E aí não tem aquele momento ali até de ter outro, de cada um contar a sua fantasia sexual, as aventuras que deseja fazer. Então, o casal não tem esse momento. E se a pessoa já sofre ali de um vaginismo ou de uma doença ginecológica, por exemplo, endometriose, adenomiose, que são doenças que causam dor, a pessoa, antes de ter relação, ela já está sofrendo, vai doer de novo. Então, fica cada vez mais inibida, né? Então, eu acho que essa falta de diálogo entre os casais, o que você espera do sexo? Como que você se sente bem no sexo? O que te dá prazer? Então, conversar isso de uma forma mais franca e conversar de forma franca também com quem está te atendendo, com o ginecologista e com o uro, é a forma de você ter uma vida melhor. Porque essas questões sexuais, elas levam a angústia. Claro. Um livro de medicina, você vê, angústia, sofrimento pessoal. Com certeza. Recorrentes, né? E assim, pode gerar até outros transtornos psiquiátricos, né?
uma coisa que é muito, que eu estou percebendo muito, e depois eu queria saber o que você vivencia disso com as mulheres, é sobre a questão da masturbação. A gente vê hoje uma exposição muito grande à pornografia, né? Isso gera em algumas pessoas um certo vício mesmo, né? Aquele consumo exagerado da pornografia. E isso leva a alguns transtornos, como, por exemplo, uma ejaculação muito retardada, que é o oposto da ejaculação precoce. O cara se masturba tanto que na hora da relação com penetração ele não consegue chegar no orgasmo, porque os estímulos na hora da relação são muito menores, tanto visuais quanto táteis. Então ele não consegue, com a mão e com aquele estímulo de um vídeo pornô, né, extremamente agressivo, conseguir chegar no orgasmo da mesma forma. Ele precisa se masturbar durante a relação sexual, o que também está tudo bem, não é um problema. Mas se aquilo gera angústia nele, não está tudo bem, né? Então, assim, o homem, ele conversa sobre masturbação com seus colegas de sala, com os primos mais velhos, com a família, de uma forma muito aberta e muito tranquila. E a mulher não. A mulher não. Né? A mulher, quando entra nesse assunto, eu pergunto e ela fala sobre a vida sexual, por exemplo, a gente está meses sem ter relação, né? Eu falo, mas eu não tenho orgasmo quando a gente tem relação. Uma das perguntas é, mas você tem orgasmo sozinha? Quando você se masturba, você consegue atingir essa excitação, esse orgasmo? Ela fala, como assim? Então, às vezes, eu vejo uma inibição de falar sobre isso. Uhum. E, às vezes, não vai ser naquela consulta, mas num segundo momento, no retorno, que a gente vai voltar a falar sobre isso, ela vai trazer resultado de exame. Ou às vezes nem faz mesmo, Às né? vezes nem vai falar, né? Existe uma vergonha de falar sobre isso, né? Então, é como se fosse proibido mesmo, feio. E muitas delas, às vezes, não fazem mesmo, não se estimulam e tem uma fantasia que só o sexo com a penetração ela tinha que estar satisfeita ali. Então, ela se sente culpada porque ela finge orgasmo, ou às vezes ela não finge, mas ela está sempre ali na relação, porque ela fala, eu tenho que agradar a minha parceria, né? Eu tenho que agradar o meu marido. Mas não é uma relação prazerosa para ela. E aí, como ginecologista, mostrar, olha, você tem direito a ter prazer. Você pode falar sobre isso, né? Você pode propor ao seu parceiro outras formas de estimulação, às vezes sozinha também, né? Então, e muitas pessoas falam assim, quando eu pergunto sobre a vida sexual, ou se não está namorando, ou não é casada, né? Eu falo, mas como que tá quando você se masturba, ou quando você usa algum brinquedo sexual, você consegue atingir o orgasmo? Aí a pessoa fala assim, mas eu não sei qual usar. Então, assim, incentivar isso, mostrar que você pode atingir o seu prazer sozinha. Se conhecer, se né? conhecer, inclusive para você direcionar melhor. Exatamente. Se você não se conhece, né? Se você não sabe o caminho por si mesma, como chegar lá, como que o outro vai chegar? Né? A gente só ensina o que a gente sabe. E só a melhor pessoa para falar sobre o seu corpo é você mesma. Exatamente. Então, eu acho que o ambiente da consulta é um ambiente que ele tem que ser mais aberto e o ginecologista ter esse papel de falar sobre, né, incentivar, mas num sentido de ser acolhedor. Porque quando eu vejo também que o assunto está constrangendo muito, eu vou trocar, né? A consulta, a gente tem vários pilares ali na consulta ginecológica e eu vou deixar ela no momento mais confortável para ela falar sobre isso. Às vezes é depois do exame ginecológico, né? Que já quebrou uma barreira ali com o amigo de examinar. Ou no retorno, né? Ele vai para casa, pensa sobre aquilo que você conversou com ele na primeira consulta e depois retorna. Eu queria falar mais sobre aquilo. Eu acho que isso é importante, sim. Isso sim. Pausa. Então vamos falar sobre prevenção de gravidez. Hoje eu vejo no consultório que essa questão de prevenir a gravidez, né, da contracepção é toda voltada na mulher. Então, mesmo em casais que têm orientação, né, que têm ali informação, existe ainda muita dificuldade sobre o homem fazer a vasectomia. Então, casal com prole definida, fazer a cirurgia para a mulher é uma cirurgia, não que ela tenha um potencial de complicação maior, tem, né? Mas assim, não que seja que a gente colha tanta complicação, porque hoje a medicina avançou, tem técnica minimamente invasiva, que é o caso da laparoscopia
para retirar as trompas, né, que é a salpingectomia. Só que a questão é, a mulher vai abrir a barriga para poder fazer uma coisa que é para o casal, que é, né, que é definir a quantidade de filhos que eles vão ter. Como que você fala sobre a vasectomia no consultório e você vê resistência dos homens? Isso é um tema, sim, muito frequente, né? A maioria dos homens não considera fazer a vasectomia por mitos. Uma Medo, porque né? acha que não vai ejacular mais. Muitos acham assim, se eu fizer a vasectomia, então eu não ejaculo mais. O que é um mito, né? Vou perder a minha ereção, vou diminuir minha libido, minha testosterona vai ficar baixa. Não tem nada disso, né? É uma técnica assim que já está mais do que consolidada, né? É a forma mais segura, né, de prevenir gravidez, só perde para não fazer sexo. Eu falo com meus pacientes assim, mais seguro que vasectomia é não fazer sexo. Perde para o implante hormonal também. Pro implante. Mas assim, da forma masculina, né, se for considerar camisinha, porque o homem, Sim. o que o homem consegue fazer? O homem tem, né, pra fazer. Camisinha, vasectomia, abstinência, né? Exatamente. Não tem muita terceira opção. A mulher tem mais possibilidades contraceptivas, isso é bom, é um avanço, mas ao mesmo tempo é só a mulher se preocupando com a questão familiar, do planejamento familiar, né? Então hoje a gente tem métodos mesmo mais eficazes que a vasectomia e a esterilização feminina, que é a laqueadura, né? Ou a salpingotripsia, salpingectomia, tem vários nomes médicos, mas é ligar as trompas, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o DIU e o implante hormonal, que é o Implanon, o contraceptivo, a taxa de falha é menor do que 1%. E o Implanon, que é o carro-chefe, é menor, a chance é menor de falhar, é menor do que a vasectomia e a ligadura. Então, a mulher ela tem mais possibilidades contraceptivas, né? Exemplo aí do DIU hormonal, o próprio DIU de cobre e do Implanon, que é um implante contraceptivo, com as chances menores de 1% de falha. O Implanon, que é o implante contraceptivo que temos aqui no Brasil, a taxa de falha é menor do que vasectomia e ligadura, e ele está mais reservado, por exemplo, àquela mulher que ainda não se definiu em relação à gestação, né? Então, quando eu vejo aquele casal ali com a prole definida e fazer a vasectomia hoje, tem ambiente de consultório, é uma realidade, né? É uma técnica cada vez menos invasiva, ainda vejo resistência dentro desses casais do homem fazer a cirurgia, né? Tá. E exatamente a questão da vasectomia ser uma técnica muito pouco invasiva, né? Hoje o paciente ele vai fazer uma vasectomia, ele faz com anestesia local, quer dizer, ele não precisa de sedação, não precisa de tomar anestesia geral para fazer uma laparoscopia, por exemplo. Ele faz anestesia local, é muito bem tolerado com anestesia local. Ele vai para casa na mesma hora, fala com o meu paciente, você vai igual extrair um dente, você vai deitar lá na mesa, a gente vai fazer, você vai terminar, vestir a sua roupa e ir para casa, tá? Com 3 dias eu já libero esse paciente para voltar a atividades normais, para voltar para o trabalho, fazer as rotinas básicas do dia a dia com algumas recomendações ainda. No 7º dia ele já volta à academia, já volta tudo. Então, assim, é uma cirurgia bem diferente, extremamente fácil, né? Hoje a técnica que a gente fala da vasectomia sem bisturi, que é uma técnica que não tem corte, a gente faz apenas uma pequena punção, né? O paciente sai da cirurgia com um pontinho no escroto, né? Lá nos Estados Unidos, onde eu aprendi essa técnica, por exemplo, eles nem pontos davam, né? Eles só faziam curativo com antibióticos, faziam nebacetim, colocavam curativo e deixava o paciente cicatrizar, né? Então, assim, é muito tranquilo, a cirurgia que faço aí com 20 minutos de duração e o paciente fica com a vida resolvida, né? Assim, logo ele tem que seguir o protocolo também, né? E pode ter suas relações aí de casal sem se preocupar com gravidez mais, com assim, altíssimas chances de sucesso. Tá totalmente diferente da situação da mulher, que por mais que a laparoscopia avançou, né, precisa de anestesia geral, é uma mulher que vai ter um gás dentro do abdômen, que a recuperação dela é 20 dias, tem ponto, né? Então tem risco de sangramento. Então, esses riscos diminuíram pelo avanço da técnica, mas é uma técnica que expolia muito mais a paciente do que o homem. E eu tento, assim, no consultório, quando elas me perguntam sobre a esterilização feminina, eu tento não tentar desestimular a mulher, não. Falar que existe, quando existe uma parceria, um relacionamento
que os dois têm esse planejamento familiar, mas tem muitas mulheres, por exemplo, que são solteiras ou que namoram, né? E elas querem definir, já tem uma definição que elas não querem ser mães, e elas enfrentam muita dificuldade para fazer a cirurgia. Isso não é só no SUS, mas via convênio, via particular, por, às vezes, o médico ou o profissional de saúde acreditar que ele tem que definir, né? Que ele tem que salvar a mulher daquela decisão, como se a maternidade fosse para todas. Exato. Então, no consultório, essa conversa é uma conversa que eu tento mais explicar para a pessoa quando existe ali um casal, que existe essa técnica no homem, que é muito fácil, eu indico você, que é muito fácil, a recuperação, tudo, porque realmente os riscos são maiores e existe essa possibilidade. Mas não desestimular quem realmente quer fazer a cirurgia de esterilização.